trabalhos técnicos de Marcelo Melo e Iago Matsumoto, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, bem como trazer as técnicas e as tecnologias de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Eu sou o João Carlos Baldan, eu sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a entidade onde eu fui diretor e professor, e também fiz uma pós-graduação no Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, no IBRAL, na Faculdade de São Paulo, e também fiz especialização em psicopatologia na USP. Eu trabalho com técnicas de ponta, como os medicamentos quânticos, biorressonância, e atuo com a medicina complementar. Eu não indico e nem peço para que os meus pacientes, e nem tampouco os teleinternautas, deixem de visitar o seu médico. Eu já fiz uma chamada aqui no Facebook, na minha página, vocês podem encaminhar algumas perguntas, fazer críticas ou sugestões. Algumas pessoas já estão aqui antenadas e curtindo, a qual eu agradeço a audiência. O Marcos Moraes, Lilian Paves, Dalva Luqueta e o Dr. José Lopes Fernandes Neto, querido colega que participou junto com a gente do curso ligado a Quantum Bio. Eu quero agradecer aos teleinternautas, aos ouvintes da Rádio Mundial. A gente está com uma boa audiência, aliás, muito boa audiência. No canal do YouTube, onde o Salutes eu subo todos os programas aqui da UTV, bem como da Rádio Mundial, são mais de 2.700 inscritos, com mais de 317.111 visualizações. E a página também eu peço para que vocês curtam, João Carlos Baldan, Acupuntura e Alquimia, já tem quase 4.000 seguidores. Ali você pode ter acesso a todos os Salutes do passado, são mais de 70 programas que estão lá disponíveis aos teleinternautas, vai acompanhar os Salutes aqui do presente e também os futuros programas Salutes, sempre com pautas bastante interessantes. Hoje nós vamos falar das intoxicações alimentares e de como a acupuntura e as novas medicinas, inclusive a quântica, podem tratar este problema. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, que já é amplamente utilizada tanto no Japão quanto na Europa. A Quantum Bio oferece para profissionais de saúde um método de avaliação de tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação de profissionais da área da saúde, inclusive eu, em biorressonância. Muito bem, nós vamos falar um pouco hoje das intoxicações alimentares e como a gente pode tratar, tanto por intermédio do sistema da Quantum Bio, quanto pela acupuntura, e algumas dicas também alimentares para tratar esse problema. Na verdade, quando se fala da gastroenterocolite aguda, o caso já é mais grave, é uma intoxicação aguda, em que há vômitos, diarreia, febre, etc. Essa é uma intoxicação bastante aguda. Mas, na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, possuem intoxicações em graduações maiores ou menores, que precisam ser tratadas no primeiro momento para se restabelecer a saúde de uma maneira global e integral, que é como costumamos trabalhar. A gente pode dizer que, classicamente, a intoxicação alimentar ou a gastrointestinal pode ser causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados por diversas bactérias. Pode ser a salmonela, shigella, a escherichia coli, estafilococcus, clostridium, ou mesmo o vírus rotavírus, ou pelas suas toxinas. Obviamente que elas se instalam no organismo e começam a gerar toxina pela própria vivência delas. Também os fungos podem ocasionar toxinas sérias. A gente pode encontrar esses tipos de problemas alimentares, inclusive em certos vegetais. Aquela famosa planta Comigo Ninguém Pode, ou a mandioca brava, ou ainda produtos químicos. A contaminação pode ocorrer em diversas áreas, desde o armazenamento, transporte, manipulação, preparo e conservação.
Quando se fala em transporte, obviamente que a gente perde um pouco o poder de ter um maior controle dos alimentos na nossa casa, na nossa residência. Como é que a gente vai se responsabilizar ou ter um transporte adequado? Como é que a gente vai saber numa feira se uma determinada verdura, uma fruta foi transportada da maneira mais adequada? Geralmente, as infecções por bactérias, que é a principal causa da intoxicação alimentar, podem ser por salmonella ou Staphylococcus aureus, os mais frequentes agentes da infecção. E o órgão de impacto são os intestinos. A salmonella, em especial, é ocasionada pela ingestão de alimentos, especialmente carne, ovos e leite, que foram contaminados ao entrar em contato com as fezes de animais infectados. O caso da Staphylococcus aureus, comumente encontrado na pele das pessoas sem causar dano, a intoxicação é provocada por uma toxina que a bactéria produz e contamina os alimentos no momento do seu preparo ou manuseio. O que se fala de uma maneira geral sobre os principais sintomas dessa intoxicação? Náuseas, vômitos, febre, dor abdominal, cólicas, mal-estar, e nos quadros mais graves pode ocorrer desidratação, perda de peso e até mesmo a queda da pressão arterial. Normalmente o diagnóstico é feito clínico, leva em consideração alguns sintomas da doença. É sempre importante, entretanto, verificar a existência de pessoas com os mesmos sinais de infecção e identificar o tipo de micro-organismo presente no alimento suspeito de contaminação. Geralmente as pessoas podem se alimentar, geralmente uma família sai para almoçar ou para jantar juntos e enfim, todo mundo se contamina, ou alguma das pessoas se contamina, ou na verdade todas podem se contaminar e têm reações diferentes. Geralmente a pessoa que tem um sistema imunológico mais baixo, a permeabilidade intestinal mais complicada, gerando alguns espaços, né, no epitélio do intestino, fazendo com que as bactérias entrem rapidamente para a circulação sanguínea, e aí essas pessoas têm um impacto maior da infecção. Recentemente eu tive um caso em que uma das pessoas todas saíram para jantar, comeram uma comida peixe cru, num restaurante japonês, e uma das 3 pessoas teve uma reação adversa, né? Teve diarreia, vômitos, náusea, muito enjoo, dor de estômago, né? Além de cólicas intestinais muito intensas, por um período de 3 a 4 dias. Né? Na oportunidade eu fiz uma orientação alimentar, tratei com acupuntura e hidratando todo o tempo. E as outras 2 pessoas, as outras 3 pessoas provavelmente com um sistema imunológico mais assertivo, um sistema imunológico mais forte, mais hidratadas, né, com pouca permeabilidade intestinal, passaram por essa crise sem grandes problemas. Eu estou aqui no Facebook, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, sugestão, comentário, eu espero, eu estou aqui contando, meu Facebook está meio aberto aqui no meu computador. Pelo diagnóstico, pelo método Quantum Bill, que é muito rápido e preciso, identifica-se, usando o Aurameter, com alguns testes, alguns parasitas e contaminações, desde, você tem algumas opções de verificar essa contaminação, e inclusive tem 3 opções de medicações, Símbio 1, 2 e 21, em que você pode desativar essa contaminação. Obviamente que ele é bastante interessante para um primeiro, na fase crônica ele é importante, mas é mais a médio e longo prazo. Esses remédios da Quantum Bill associados com a acupuntura e técnicas de acupuntura e informações de alimentação fazem com que o paciente possa se recuperar de uma maneira mais rápida. Eu quero anunciar aqui que a Quantum Bill está em parceria com a FAPES, inaugurando um curso de pós-graduação em Biofísica Quântica e Biorressonância Aplicada. Então é um curso de pós-graduação
de biofísica quântica e biorressonância aplicada. O objetivo desse curso, que aliás é inédito aqui no Brasil, é promover ao profissional da saúde, principalmente médicos, nutricionistas, mas também outros terapeutas, mas principalmente essas duas grandes categorias da área da saúde, promover uma visão sistêmica e global sobre terapias integrativas e complementares com ênfase em bioenergética humana, apresentando métodos e ferramentas de análise e tratamentos na área da saúde, todos baseados, como eu disse, na biofísica quântica e biorressonância. Por intermédio desse curso, os profissionais da saúde poderão potencializar a sua prática clínica e ampliar os seus resultados terapêuticos. O curso começa nesse mês, dia 28 de março. São poucas vagas, são apenas 35 vagas. E na última reciclagem que eu fiz lá na Quantum Bio, eu soube que as vagas estavam quase se esgotando. Tinham mais de 25 interessados com pré-matrícula. Portanto, eu indico a você que, se tiver interesse, procure logo fazer a sua pré-inscrição, as informações o quanto antes. O público-alvo, como eu disse, são profissionais da saúde que desejam ampliar seus conhecimentos nas áreas de terapias complementares e integrativas, com a biorressonância e biofísica clínica. O módulo 1, no dia 28 e 29 de março, Física e Biofísica Quântica na Saúde, princípios de física com estudos sobre energias e ondas. O módulo 2 acontece no dia 9 e 10 de maio, com a fisiologia dos sistemas sob o ponto de vista bioenergético. Módulo 3, ainda em maio, dia 23 e 24 de maio, portanto em maio são 2 finais de semana com aula, no dia 23 e 24, anamnese e análise de heredograma familiar. Em junho, 27 e 28 de junho, módulo 4, métodos de análise e tratamento através da biorressonância e biocampos. Módulo 5, em julho, 18 e 19, fatores degradantes do organismo e como identificá-los por intermédio da biorressonância. Módulo 6, 15 e 16 de agosto, nutrição psicossomática e biofísica. Módulo 7, 19 e 20 de setembro, prática clínica através da biorressonância 1. A prática clínica integrativa através da biorressonância 2 será no módulo 8, em outubro, 24 e 25. A prática 3 será no módulo 9, já em novembro, 7 e 8 de novembro. E prática clínica integrativa através da biorressonância 4 será já em dezembro, já fechando o ano, nos dias 12 e 13 de dezembro. O módulo ainda conta com o TCC, realização de trabalho clínico pelos alunos, equivalendo a 60 horas do curso, que tem uma carga horária total de 300 horas aula. São 10 meses de curso e 60 horas para o TCC. As aulas irão ocorrer uma vez por mês, todos os sábados das 9 da manhã às 18 horas e domingo das 8 às 16 horas. Portanto, como eu disse, o interesse por esse curso de pós-graduação é crescente. Se tiver interesse, eu peço que você entre em contato com a Quantum Bio, pode ser www.quantumbio.com.br, e aqui em São Paulo, vou pegar o telefone aqui, acesse www.quantumbio.com.br. Nas informações você pode ter mais informações nas unidades credenciadas, e aqui em São Paulo você tem informações na ANIL, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, telefone 5594-7736 ou 55810773. Aliás, comecei a atender lá na ANIL, às terças e sextas e terças ou quintas, então estamos acertando os horários. Eu estou atendendo lá na ANIL, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, fone 5594-7736, 5594-7736 ou
0773. Essa rua, essa avenida, Senador Casimiro da Rocha, fica entre o metrô Santa Cruz e o Passo da Árvore, quase com a Luiz Góes ali, tem uma bifurcação, a Avenida Casimiro da Rocha nasce dali, fica bem pertinho ali da estação do metrô. Dá para fazer a sua inscrição, para ter mais informações ali perto da estação Santa Cruz. Tem mais pessoas aqui curtindo o nosso programa, pelo qual agradeço. A Érica Ribeiro Senise, que é uma colega acupunturista do Paraná, de Maringá, se não me engano. E o João Cordeiro Colchões, João Cordeiro, que trabalha com colchões, também é um acompanhante nosso, sempre acompanhando o nosso programa, nosso trabalho aqui, pelo qual eu agradeço. Voltando à informação sobre as intoxicações, a gente vê nos sites aí especializados que as prevenções das intoxicações alimentares deveriam estar associadas ao saneamento básico, cuidados no preparo dos alimentos e medidas básicas de higiene. São muito básicas, básico do básico, né? Mas enfim, nós temos um programa de utilidade pública, divulgação de conhecimentos importantes para a saúde. Olha só, lavar as mãos antes das refeições, isso não precisa nem ser dito, né? Lavar as mãos depois de usar o banheiro. A grande dificuldade, dizem os sites da área da saúde pública, é o fato de os alimentos estarem contaminados não apresentarem qualquer sinal da presença de micro-organismo. Ao contrário até, em geral, sua aparência, gosto e cheiro costumam ser absolutamente normais. É como eu disse, né? Quando o alimento entra em casa, você ainda tem um certo poder, você se empodera das condições de higiene e saúde, na qualidade de preparo, né? Na qualidade de você preparar um alimento. Mas e o transporte do campo até o Ceasa, do Ceasa até o feirante, do feirante até a feira, da feira, aí na sua casa tudo bem, aí já começa a você ter acesso aos produtos. Mas de qualquer maneira, como é que faz para chegar até lá? Tem algumas dicas, né, que o pessoal fala, normalmente colocam nos sites e indicam em alguns programas. Embalar adequadamente alimentos antes de colocá-los na geladeira ou freezer, lavar os utensílios de cozinha, especialmente depois de ter lidado com alimentos crus, evitar comer carne crua e mal passada, qualquer que seja a procedência, especialmente carne e miúdos de frango, assim como os ovos devem ser bem cozidos, porque são transmissores da bactéria Salmonella. Os restaurantes também, quilo, com esse calor que já está acabando, ainda tem o problema da maionese, que se utiliza muito ovos crus. A Luciana Leal Machado também curtindo o nosso programa, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de que ovos crus, eles falam aqui, são ingredientes de pratos como maionese e certos doces. Só tome leite fervido ou pasteurizado, diz aqui o site. E a gente fala assim, nunca tome leite, nem fervido, nem cru, nem pasteurizado. Leite é para bezerro, leite não é alimento para o homem. A intolerância à lactose, que às vezes surge em determinadas pessoas em idades tenras, quando as pessoas ainda são muito jovens, podem desenvolver a intolerância à lactose. E a gente sabe, a doutora Luciana Leal Machado, que vai vir a qualquer momento na nosso programa aqui, já está convidada, fez um salutes há algum tempo atrás falando da desilusão do leite, né? Que as pessoas falam que o leite é bom para a osteoporose, que o leite é bom porque tem cálcio, só que o cálcio não é biodisponível para o homem, e aí começa a causar inflamações. E aí há uma descompensação entre cálcio e magnésio, e o organismo, para poder compensar esse tipo de inflamação e descompensação, acaba retirando o cálcio dos ossos. Ou seja, o fato de você consumir leite para osteoporose ou achando que está tomando leite para fixar cálcio no osso, você está absolutamente enganado. O leite retira cálcio por causa dessa descompensação e inflamações,
ao invés de fixar cálcio. Há outros métodos para a fixação de cálcio no organismo, e esse é um tema que nós faremos um outro programa, como eu já fiz na Rádio Mundial com o Dr. Naif Tadeu, e vamos trazê-lo aqui também para tratar desse tema em outra oportunidade. Aliás, eu quero convidá-lo, aqui dos ouvintes da UTV, como eu convido os ouvintes da Rádio Mundial para assistirem o programa Saúde aqui, eu convido também os teleinternautas da UTV para ouvirem o programa Saúde todos os sábados às 23 horas na Rádio Mundial, que é 95,7 pelo FM e no AM 660 kHz. Eu costumo brincar, a internet hoje, felizmente, retirou todas as fronteiras do planeta. Por um lado isso é muito bom, por outro é muito ruim, mas de qualquer maneira, para nós que estamos divulgando o nosso trabalho, a internet é maravilhosa, porque você pode acessar www.radiomundial.com.br/ao vivo e acompanhar. Como aqui temos audiência no mundo inteiro, na Alemanha, na França, Portugal, Espanha e Japão. Então não tome leite, seja ele fervido ou pasteurizado. Sites da saúde pública falam que você pode colocar verduras e hortaliças numa água com hipoclorito de sódio preparada com uma colher de água sanitária para cada litro de água. Não ingira alimentos em conserva cujas embalagens estejam estufadas ou amassadas. Tem outros sites, outras pessoas que trabalham com o iodo, esse que você compra na farmácia, a 2%. Você pode pegar 100 gotas desse iodo, 100 gotas por litro de água, colocar todas as verduras, frutas, legumes, colocar num lugar escuro por 2 horas. E depois lavar bem. Dizem que tiram todos os produtos de agrotóxicos, de vitaminas e etc. As pessoas estão escrevendo aqui, estão pedindo receitas aqui. A Jussara Maia é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Sintomas de intoxicação alimentar. Como já falamos aqui, repetindo, afetam o estômago, o intestino, sendo que o sinal mais comum é a diarreia. Outros sintomas incluem a náusea, vômitos, diarreia aquosa. Diarreia aquosa é bonito, né? Não é muito simples de sentir, mas de qualquer maneira, aquosa, dor abdominal e cólicas, e pode estar seguida de febre. Ótimo, né? A febre indica que há um processo infeccioso. Nós que trabalhamos com as medicinas integrativas, sobretudo a medicina ancestral chinesa, não recomendamos que se corte febre. É claro que você não pode entrar numa convulsão, e a criança também não pode entrar em convulsão. Mas, de qualquer maneira, é importante saber que a febre é uma reação orgânica, uma reação do metabolismo. Em alguns momentos, se ela é muito forte, significa que o sistema imunológico está trabalhando bastante. E, de uma certa maneira, ele é um bom indicativo. Significa que o seu sistema imunológico está atento e os guardinhas lá, os glóbulos brancos, estão em plena atividade e, portanto, estão indicando para você repousar. Então, repouso, ingesta de líquidos, sobretudo água, mas pode ser sucos de fruta, e tomar cuidado para ir baixando a temperatura e não entrar em convulsão. Ao contrário, eu não concordo muito com a alopatia de a gente cortar as febres de uma maneira rápida. De maneira geral, em alguns casos, em algumas crianças, não pode se deixar entrar em convulsão, e aí sim se abrir mão dos remédios alopáticos. Buscando ajuda aqui. Não vou falar buscando ajuda, não. Eu vou falar agora, antes do nosso intervalo comercial, de um produto da Quantum Bio que é bastante interessante, que aliás, inclusive, é indicado para ativar o sistema imunológico. Eu peço para o Iaco Matsumoto ou para o Melo colocar a nossa imagem. Isso, só o Q75, o melhor ativador do sistema imunológico do mercado segundo a Quantum Bio. Conhecido popularmente como cogumelo do sol ou cogumelo piedade, esse cogumelo Agaricus blazei muril é original da Mata Atlântica, onde foi encontrado no interior de São Paulo
na cidade de Piedade. Um grupo de pesquisadores notou que a população daquela cidade tinha uma baixa incidência de doença e desproporcional índice de longevidade. Foi aí que despertou o interesse de alguns técnicos e observadores que estudaram o hábito diário daquela população da ingestão deste cogumelo. E se tratando de estudos científicos, em 1968, o PhD Takashi Mizuno iniciou estudos sobre as propriedades das substâncias desse cogumelo, especialmente sobre a influência dos polissacarídeos na prevenção e tratamento de tumores. Durante a década de 80, cientistas conduziram estudos e concluíram que os polissacarídeos estimulam de forma surpreendente o sistema imunológico, promovendo o mecanismo de defesa natural do organismo contra agentes infecciosos, incluindo o câncer. Então o produto está aqui, a caixa está aqui, o Sol Q 75, denominação desse cogumelo, o Agaricus blazei muril, 100% natural. Aqui ele está desidratado, moído, e o mais importante, ele tem 75 fatores quânticos, por isso o Sol Q, por isso que os 75. São 75 fatores quânticos especiais, que é um alimento, não tem contraindicação e pode ser consumido por qualquer pessoa, independente da idade. Olhem só, indicado como complemento natural para alimentar tratamento dos seguintes casos: fatores neoplásicos, estresse, fadiga, cansaço, envelhecimento precoce, problemas de pele, reumatismo, cistite, nefrite e, olhem só, baixa imunidade. Então, eu sempre defendo, né, que a acupuntura, infelizmente as pessoas buscam a acupuntura no Brasil, depois de procurar várias especialidades médicas, tem no padre, benzeu, foi no centro, chamou o pai de santo, acendeu vela, aí não resolve, aí vai no acupunturista, ele deita na maca e fala: olha, eu quero 15 minutos para resolver o problema. A gente cansa de ver isso. Entretanto, a acupuntura de primeiro mundo, que a gente chama, que a gente defende, que a gente divulga, é a acupuntura preventiva. Né? Ela é a acupuntura que deve ser feita, se a pessoa tiver a saúde, uma vez a 5 vezes no ano, né? Cada mudança de estação. Aliás, nós temos 5 estações. Né? Hoje eu ouvi logo cedo no rádio: nós estamos no verão e este frio. Não, nós não estamos no verão. Eu canso de ver essa coisa: estamos no verão, estamos no verão. Sabe por quê? Nós, acupunturistas tradicionais, trabalhamos com a medicina ancestral, sabemos que existem 5 estações. Por que a gente é tão importante saber 5 estações? Porque cada estação muda o ponto de tonificação e de sedação de cada órgão. Eu tenho uma tabela no meu computador e vou acompanhando quais são os pontos que eu tenho que tonificar e sedar de acordo com a estação. Existe uma chamada quinta estação, que é um período entre uma estação e outra em que acontece todos os climas. A última quinta estação começou no dia 28 de janeiro e se estendeu até o dia 13 de fevereiro. No dia 14 de fevereiro, segundo nós, entramos no outono. No dia 20 de março, que as pessoas falam: vai começar o outono. Não, é o ápice do outono. Vai começar o seu declínio. Mas isso tem que entender um pouco de filosofia chinesa, de taoísmo. Assim que diz que a noite... Que horas começa a noite para você? Eu costumo perguntar isso em minhas palestras para a sombra de todo mundo. A noite começa ao meio-dia. Meio-dia começa a noite. Porque ali começa já o final do ciclo solar. E o dia começa à meia-noite. Porque ali a noite já atingiu seu ápice e começa já um outro dia. Assim é na natureza, assim é dentro da gente também. Nada acontece muito repentinamente. Na natureza as coisas vão acontecendo paulatinamente. Portanto, essa mudança de temperatura, essas estações no mesmo dia, durante a quinta estação, e agora que já estamos praticamente no outono, já estamos no dia 20 de março, no ápice do outono, ali já começa o declínio para uma nova quinta estação, preparando para o inverno.
Tem uma frase que eu gosto muito para exemplificar isso, que diz o seguinte: não se pode dormir na primavera e acordar no verão. Não se pode dormir no verão e no dia 20 de março amanheceu, às 14h30, agora é o outono. Não se tem decreto, não tem cartório na natureza. Na natureza tudo se transforma, como eu disse, paulatinamente. Portanto, essas mudanças de temperatura, este frio que está acontecendo, obviamente faz parte da transformação da natureza. Portanto, eu recomendo, obviamente, que se faça acupuntura, não só acupuntura, mas se consulte o nutricionista, consulte o seu médico, faça consultas periódicas, testes de biorressonância, faça um acompanhamento para que você possa prevenir as suas patologias. E se tiver alguma doença crônica, obviamente você vai espaçar essas crises que vão, além de estar mais espaçadas, com menor intensidade. Aliás, falamos sobre isso no programa Salutes do sábado, sobre enxaqueca e cefaleia. Eu convido as pessoas para entrarem no site, nas páginas do YouTube e na página do Facebook e ir acompanhando. Então, esse Sol Q75, esse produto que eu acabei de dizer, pode ser utilizado como complemento natural e nesses fatores neoplásicos, principalmente com o câncer. É um produto bastante importante para estimular o sistema imunológico e, obviamente, também para prevenir as intoxicações alimentares e, se ela já estiver instalada, sobretudo as infecções bacterianas, faz com que o seu corpo tenha um melhor desempenho no combate às infecções. Então, as pessoas interessadas nesse produto podem acessar o site www.quantumbio.com.br, consultar os profissionais e unidades de saúde credenciadas. Aqui em São Paulo, a ANIL fica na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, pelos telefones 5594-7736 ou 5581-0773. Aliás, eu repito e aviso aos clientes, amigos, pacientes que estou atendendo na ANIL. 5594-7736, 5581-0773. Nós vamos fazer, já passamos 2 minutos da nossa meia hora completa, vamos fazer um pequeno intervalo e em seguida vamos falar como é que a gente trata o sistema da Quantum Bio, as dicas de acupuntura, das prováveis intoxicações alimentares. Não saia daí, acompanhe nosso intervalo, voltamos já já. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Ouça também o programa Salutes na Rádio Mundial aos sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV.
Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. (14h37), voltamos aos estúdios da UTV ao vivo. Eu agradeço a audiência da Luciana Leal Machado, Érica Ribeiro Senise, Lilian Paves, João Cordeiro, Marcos Moraes, Dalva Luqueta e o Dr. José Lopes Fernandes Neto, querido amigo que conversamos bastante sempre nos nossos cursos aí da Quantum Bio. Aliás, por esse método da Quantum Bio existe um estojo com diversas essências em que a gente utiliza o aurameter para identificação de contaminação. Por esse estojo é possível se identificar metais pesados, mas também por vírus, bactérias, vermes, etc. Dá para avaliar se a pessoa está contaminada com tênia, com toxoplasmose, que ela pode estar não ativa. A pessoa pode estar contaminada, mas não ativa. Assim como a herpes, né? Às vezes a pessoa está contaminada pela herpes, se ativa quando o sistema imunológico cai, mas também não se livra do vírus, que pode ser inativado por intermédio do tratamento de alguns medicamentos ou alguns produtos criados pela Quantum Bio. Aí você tem essa identificação dessas contaminações. Há uma série de frascos em que você utiliza para identificar que tipo de contaminação a pessoa está contaminada, mesmo assintomática, né? Ou seja, a pessoa pode não estar com um sintoma evidente, mas você pode estar contaminado sem apresentar os sintomas. Além disso, existem 3 produtos, né, que você pode utilizar para desativar essas contaminações, que é o Symbio 1, o Symbio 2 e o Symbio 3. São 3 produtos em que você pode fazer o teste e avaliar qual produto é mais indicado para essa desativação ou essa descontaminação. Depois de um período de toma, depois de um período de utilização desses produtos, se faz novamente estes testes para saber se o trabalho da descontaminação foi bem sucedido. Isso
é uma grande ferramenta, né, para você avaliar se inclusive a terapêutica está ocorrendo. Eu comparo esse tipo de a terapêutica, ao sistema da pulsologia chinesa, né? Por intermédio da pulsologia, a gente consegue levantar 12 funções do organismo, do metabolismo, ali durante a consulta. Você vai estabelecer, vai perceber quais são os órgãos em hiperatividade ou hipoatividade. Dá para saber quais são as funções, a exemplo do triplo reaquecedor, da circulação e sexualidade, se estão em hiper ou hipoatividade. Fazer o seu procedimento, né, o seu agulhamento, escolher os pontos de agulha de acordo para tonificar ou sedar, em função da estação climática, inclusive. E aí depois você pode ir monitorando o pulso também, para saber se aqueles pontos escolhidos, se aquela receita de pontos que você escolheu está realmente dando resultado. É muito importante a gente... Não mudamos a câmera, não. Muito importante a gente perceber se os pontos, a receita de pontos que você escolheu para fazer uma aplicação está dando o resultado adequado. Às vezes dá momentaneamente, ou você quer fortalecer mais, você pode ocupar outros pontos, pode tirar algumas agulhas, manter outras, de maneira que os objetivos que você pretende alcançar na prática clínica ou na determinada consulta sejam atingidos. Para marcar uma consulta, uma avaliação, o tratamento, por meu intermédio da acupuntura e das quânticas, da biorressonância inclusive, o telefone que eu atendo é o 5594-7736. 5594-7736, que na Avenida Senador Casimiro da Rocha 222, onde funciona a ANIL. Então, por intermédio do método da Quantum Bio, você consegue identificar quais são os grupos de contaminação e escolher a medicação para desativar. Do ponto de vista da medicina chinesa, com a acupuntura, como é que a gente trata esse tipo de contaminação, esses tipos de problema? Obviamente que a gente dá muitas orientações sobre o ponto de vista dietético, porque antes de mais nada, o principal órgão de impacto das contaminações alimentares, como se sabe, é o estômago e o intestino, é a área digestiva. Então, a gente começa já dando umas dicas de alimentação para começar já a socorrer o problema imediatamente. Eu costumo indicar, nesses casos, são ingredientes amarelos e raízes, principalmente, como a mandioquinha, o milho, a vermelha beterraba ou a alaranjada cenoura. Esses alimentos estimulam o elemento terra, que se expressa no organismo humano, no baço pâncreas e no estômago. Baço pâncreas, atividade yin, no elemento terra, e o estômago, a atividade yang, também do elemento terra. O baço pâncreas é um dos órgãos, na verdade é o meridiano, né? Porque na verdade são dois órgãos, o baço e o pâncreas, que são trabalhados unicamente pela medicina tradicional chinesa por um único meridiano, baço pâncreas. É responsável inclusive pelo sistema imunológico no organismo. Existem alguns pontos específicos para você estimular o sistema imunológico e a gente, obviamente, numa sessão de pessoas nessas condições, eu trabalho com 3, 4 pontos desse meridiano, baço pâncreas, sobretudo baço 2, baço 3, baço BP2, BP3, BP6, BP9, né, que é para estimular bem o sistema imunológico nesses casos. Aí nesse sentido, além do baço pâncreas, obviamente a gente tem que trabalhar também com o meridiano do estômago e para já começar a trabalhar essa área mais ácida do organismo. Aliás, recomendo inclusive frutas ácidas nesse momento, limão, laranja, abacaxi, maracujá, para recuperar a acidez do estômago. O ácido é um alimento que, na verdade, estimula mais o fogo, mas nesse caso, nós estamos alimentando e eu quero que haja uma recuperação da acidez estomacal. Por que isso? O estômago,
o pH do estômago é 4, é o lugar mais ácido do organismo como um todo. Para se ter uma ideia, o ácido, todos os fungos, bactérias, vírus e até mesmo o câncer se desenvolvem em ambientes ácidos. Fala-se muito, e é absolutamente importante, que no organismo prevaleça, na verdade, um pH mais alcalino, de 7 e um pouquinho mais para cima. Mas no estômago, o que os alquimistas falam daquele grande fogo alquímico, onde ocorrem todas as grandes transformações, o fogão do alquimista no corpo humano é representado pelo estômago, onde ali o pH tem que ser 4 e tem que ser um ambiente ácido para que comece todo o processo digestivo. Então, nesse momento, a acidez, os alimentos ácidos são importantes para que o estômago comece a recuperar as suas funções digestivas. Com agulha, como é que a gente trabalha com agulha para esses casos? Existe, aí eu vou ter que explicar um pouco a teoria ou a técnica, as informações do vaso maravilhoso. Nós temos mais de 360 pontos no nosso corpo como um todo. Existem vários meridianos e a tradição chinesa fala que existem vasos maravilhosos. O que seriam vasos maravilhosos? Seriam como se fossem vasos virtuais que não existem ou não estão funcionando geralmente, e quando você pica determinados pontos, você abre esse vaso e fecha com outro ponto. São 8 pares de vasos maravilhosos. Esses 8 pares de vasos maravilhosos, cada um desses 8 são indicados para determinadas patologias. Então esse vaso virtual, que até então não está em pleno funcionamento, ele é ativado de uma maneira geral quando você pica esses 2 pontos de abertura e fechamento, e é como se eles começassem a funcionar, como se eles se despertassem para que pudessem atuar. E como eu disse, cada um desses 8 são indicados para diversas patologias. Vasos maravilhosos são despertos com abertura e fechamento, que são virtuais e que começam a atuar em determinados grupos de patologia. Eu espero ter sido claro nessa explicação. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me ligar, podem encaminhar um e-mail jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Eu respondo todos os e-mails com o maior prazer e alegria das pessoas que tiverem dúvida do que a gente trata aqui, porque realmente esses assuntos são um pouco mais técnicos e nós estamos acostumados a falar deles, que é a nossa prática clínica diária, mas se tiver alguma dúvida, alguma informação que não ficou clara, por favor, pode ligar ou mandar um e-mail para o jcbaldan@gmail.com só, e eu terei o maior prazer e alegria em responder. Pois bem, para os acupunturistas, o vaso maravilhoso para se tratar de intoxicações, seja alimentares ou por metais, mas mais por vírus e bactérias que causam infecções, eu particularmente trabalho com Chorong-mo. Chorong-mo é um nome chinês. Abre-se o vaso maravilhoso com o BP4, que é o baço pâncreas, que, como eu disse, já é responsável pelo sistema imunológico, e se fecha com o CS6, que é o circulação e sexualidade número 6. Entre eles, entre essa abertura e o fechamento, a gente estabelece uma série de pontos em que a gente utiliza como uma receita básica. Eu costumo anotar esses pontos em uma consulta para saber que quando a pessoa retorna, se aquela receita de pontos se manteve o equilíbrio, se deu a mudança energética e, portanto, fisiológica no paciente que a gente esperava. Como eu disse, as intoxicações estão ligadas diretamente ao sistema digestivo e, por conta disso, nós trabalhamos também no meridiano do estômago, tonificando geralmente, porque provavelmente ele está hipotônico, bem como dos intestinos, que também precisam ser bem recuperados. Intestino grosso e o delgado. O delgado é o que faz a absorção, é responsável pelo anabolismo
enquanto o intestino grosso é responsável pelo catabolismo, e ambos precisam ser trabalhados no caso das infecções. O baço pâncreas, como eu disse, também é bastante estimulado. Eu trabalho com 3, 4 pontos do baço pâncreas para tratar as infecções, e o fígado, que é essa glândula, uma glândula que é o segundo maior órgão do corpo humano, para você ter uma ideia. E aí sempre se pergunta, qual que é o primeiro órgão maior, né? Qual que é maior do que o fígado? Qual que é o maior órgão do corpo humano? É a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Mas o fígado ele funciona tanto como uma glândula endócrina quanto exócrina, porque libera uma série de substâncias, né? E atua também nos vasos linfáticos. O fígado fica no hipocôndrio direito, no epigástrio, e eu tenho uma pequena porção também no hipocôndrio esquerdo, sob o diafragma. Ele alcança grande atividade logo depois da alimentação, principalmente com a produção de bile, fazendo síntese de colesterol, conversão de amônia em ureia, responsável pela desintoxicação do organismo. Olha só, isso é o mais importante nesse caso da intoxicação alimentar. O fígado é que é responsável pela desintoxicação. Além disso, produz protombina, fibrinogênio, destrui as hemácias, tem umas armazena as vitaminas A, B2, D, E e K, A, B12, D, E e K, e sem contar o armazenamento de alguns minerais importantes, como o ferro, faz a síntese da albumina e outros, uma série de... responsável pela reciclagem de hormônios. Bom, enfim, o fígado tem mais de 220 funções importantes para o metabolismo. Por isso que eu sempre trabalho com o fígado, estimulando. Raramente eu cedo o fígado, né? Quando tem algum excesso de fígado, eu prefiro sedar outros órgãos para que o fígado naturalmente ceda ao seu princípio normal. E lembrando que o fígado tem uma absoluta importância no tratamento das intoxicações alimentares. Então, como eu disse, baço pâncreas, fígado, estômago, intestinos, tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado. Existem alguns vasos da vasoconcepção, e a gente trabalha obviamente com o rim também, que é um importante órgão para a desintoxicação. O fígado, no caso da intoxicação alimentar, ele é bem importante, porque assim que a gente se alimenta, o fígado já começa a trabalhar por uma série de produções de enzimas e etc., outras substâncias endócrinas, para que haja uma digestão adequada. Então o fígado e o rim, obviamente, são os dois grandes filtros. No caso da intoxicação alimentar, eu dou bastante atenção ao fígado, mas também aos rins também, para que se filtre o sangue. O fígado produz uma série de elementos vitais e ele também é um depósito. Armazena água, ferro, cobre, vitaminas A, D, B12, como eu disse, e durante o seu funcionamento produz calor, participa de regulação do volume sanguíneo, ação antitóxica importante, processando e eliminando os efeitos nocivos de bebidas alcoólicas, cafés, remédios, gorduras, entre outros. Portanto, tem um papel vital no processo de absorção de alimentos. Então, na intoxicação alimentar, obviamente, você tem que trabalhar tanto com o sistema imunológico, quanto recuperar melhor e mais rapidamente possível o processo de absorção de alimentos. Então, é dessa maneira que a gente vê, é dessa maneira que a gente propõe a tratar da intoxicação alimentar por intermédio da Quantum Bio, dos diagnósticos de biorressonância, com os produtos disponíveis e com a acupuntura, que é uma excelente ferramenta que, somada às questões da quântica e da biorressonância, se tornam e ampliam muito as nossas ferramentas. Eu encerro aqui o nosso programa de hoje,
querendo, mais uma vez, eu deixo o meu telefone para quem quiser marcar uma consulta, bater um papo, visitar, tomar café ou um chá, 5594-7736. 5594-7736. Está terminando aqui mais um Salutos. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Peço que, se gostar, recomende aos seus amigos e colegas. Se não gostar, não fala nada. Estou brincando, pode fazer as suas críticas, desde que sejam educadas, né? Outro dia no YouTube as pessoas partem para algumas agressões gratuitas e aí eu simplesmente respondo com a devida ordem, né? Como devolvendo na medida da chegada, e depois eu deleto, obviamente, esses comentários que não fazem sentido. Críticas objetivas, são respeitosas, são absolutamente bem-vindas. Outros pontos de vista também serão respeitados. Não estamos aí querendo guerra, nem discutir e brigar com ninguém. Nós estamos só querendo colocar nosso ponto de vista e aceitamos também pontos de vista diferentes e distintos. Então eu encerro aqui, 14h55, os Salutos de hoje. Agradeço muito a sua participação, convidando para que toda segunda-feira, às 14 horas, esteja aqui conosco, www.altv.com.br. Lembrando que país saudável é país de pessoas realizadas. Então seja saudavelmente feliz.